Olá pessoal, eu me chamo Leandro Silva de Amorim. Estarei apresentando um trabalho que representa a atividade avaliativa da terceira unidade do componente curricular de processamento digital de sinais, que tem como tema o projeto de um filtro FI usando o método da janela para identificação de um sinal. Sinal esse que nós estaremos tratando durante esse trabalho. Esse componente curricular faz parte do curso de Engenharia de Telecomunicações da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. O professor docente desse componente é o professor Dr. Luiz Gonzaga de Queiroz Silveira Júnior. Esse trabalho ele foi desenvolvido em conjunto comigo, essa pessoa que vos fala, Leandro, e também com o Flávio de Andrade. Né? Seguindo a apresentação, estaremos aqui tratando os principais pontos, né, que serão discutidos durante essa apresentação desse trabalho. O primeiro ponto seria o comparativo e a escolha da janela. Né? Qual a janela que foi utilizada, por que ela foi utilizada. O segundo ponto seria a escolha da faixa de frequência do filtro, a faixa de frequência que compreende o sinal que se quer filtrar. Logo após, os parâmetros do filtro, né, projetado, a visualização do comportamento do filtro, bem como o comparativo do sinal filtrado antes e depois do sinal de alarme, que é o sinal que vai entrar e que a gente deseja filtrar o sinal de início da reprodução. E também a visualização do sinal filtrado antes e depois do sinal de alarme, só que agora no domínio do tempo, utilizando a ferramenta Scope do MATLAB. Primeiro, foi feita uma análise das janelas, utilizando a ferramenta Window Design do MATLAB. Dentre as janelas que nós utilizamos, que nós analisamos, foram três as que mais se aproximaram do que a gente esperava. Foi a janela de Blackman Helms, a Chevy e a Nuttall. Fazendo uma análise dessas janelas, nós temos nessa primeira imagem aqui um comparativo entre a janela de Blackman Helms e a de Nuttall. Foi utilizada uma ordem de 300. Essa ordem ela foi utilizada nesse valor, nessa faixa, para que melhorasse a visualização do comportamento do filtro no espectro da frequência, para que a gente conseguisse ter uma visualização melhor do comportamento desse sinal no espectro de frequência. Né? Foi percebido que com ordens menores, né, fazendo uma análise do sinal no domínio da frequência, com ordens menores já se podia perceber e conseguir identificar, né, o objetivo do projeto, né, que seria identificar a existência ou inexistência do sinal BIP no decorrer da reprodução do áudio que foi solicitado para que fosse filtrado. No entanto, para melhorar a visualização, a gente utilizou uma ordem de 300. E ao fazer esse comparativo, percebe-se que da Blackman Helms para a do Nuttall, com relação à largura do lóbulo principal, elas têm um comportamento bem semelhante, praticamente iguais. E, no entanto, com relação à análise do lóbulo lateral de pico, a gente consegue perceber que a de Nuttall ela tem um comportamento que mais se aproxima daquilo que a gente quer, que seria com um maior nível de atenuação possível. Por esse motivo, nessa análise entre Blackman Helms e Nuttall, foi escolhido a de Nuttall. Logo após, a gente fez a comparação, né, da janela de Nuttall com a janela de Chebyshev, para poder então estimar qual dentre essas três ela poderia ser utilizada e mais se aproximasse do que a gente espera. Ao fazer a comparação, percebe-se também, mais uma vez, que com relação ao lóbulo principal, ambas as janelas elas têm um comportamento bem semelhante. No entanto, quando se trata do lóbulo lateral de pico, a gente percebe que a janela de Nuttall ela tem um comportamento que representa bem aquilo que nós queremos, né? Aquilo que nós queremos alcançar. Ao fazer uma análise de uma forma mais ampliada da imagem, o que não é possível aqui,
percebe-se que a janela do Nuttall, mesmo sendo bem semelhante à de Blackman, à de Chebyshev, ainda assim ela tem uma largura do lóbulo principal até um pouco menor com relação à de Chebyshev. E por esse motivo foi então escolhida a janela de Nuttall para que a gente pudesse fazer essa filtragem desse sinal solicitado. Então, desse modo, foi selecionada a janela que mais se adequasse ao que nós queríamos alcançar, né, o objetivo do trabalho. Logo após, foi feita a análise, então, da faixa de frequência que compreendia o sinal do BIP. E quando nós colocamos dentro desse gráfico aqui, a gente percebe que há um nível de atenuação aqui de 3 dB, consideramos daí, a partir desse ponto, para poder estabelecer a faixa de frequência, a gente conseguiu estabelecer uma faixa de frequência compreendida entre 1960 a 2140 Hz. Essa seria a faixa em que o sinal do BIP ele estaria totalmente compreendido dentro desse espectro. Percebe-se que o sinal do BIP ele alcança uma magnitude, uma amplitude dentro do domínio da frequência de aproximadamente 40 dB. Isso é extremamente importante para que a gente consiga visualizar e fazer o comparativo esperado nas próximas imagens e definir a existência ou inexistência do BIP ao entrar o sinal de alarme dentro da reprodução. Mas definido então a faixa de frequência, nós fomos para os parâmetros do filtro, né? Ao projetar o filtro, nós escolhemos um filtro passa-faixa, né? Já que esse é o objetivo, filtrar essa faixa de frequência em que se encontra o sinal do BIP. Então seria um filtro passa-faixa, um filtro FI, utilizando um método de janela. Para isso, nós utilizamos a janela de Nuttall com uma ordem de 300, assim como já foi explicado. Com outras ordens menores já poderia perceber o que nós queremos, no entanto, utilizando a ordem 300, a gente conseguiu ter uma melhor visualização no espectro de frequência, eliminando mais das componentes do sinal de alarme. Então, estabelecendo aqui todos os parâmetros na frequência de corte de 1960 e 2140, então nós conseguimos compilar esse filtro e obter os resultados que nós queremos. Né? Nessa imagem nós temos um comportamento, né, da janela de Nuttall com ordem 300 para o domínio do tempo e domínio da frequência. De acordo com o MATLAB, ele dá uma atenuação relativa do lobo lateral de pico de menos 98. Né? No entanto, a gente percebe aqui pelo gráfico que ela estaria próxima ali dos menos 60 dB. Quando aplicamos o filtro, o nosso áudio ao filtro, a gente consegue obter uma visualização do sinal filtrado antes da inserção do sinal de alarme, ou seja, essa seria a visualização no espectro da frequência, no domínio da frequência, do espectro do sinal do BIP. E a gente percebe que ele consegue atingir uma amplitude aqui em dBs de aproximadamente 40 dBs. Então, antes da inserção do sinal do alarme, a gente consegue ver que a componente do filtro ela tem esse comportamento, a componente de faixa de frequência que representa o BIP, ela tem esse comportamento atingindo essa magnitude. Na imagem a seguir, a gente consegue visualizar agora o mesmo espectro, né? A mesma faixa de frequência, só que agora o espectro com a inserção do sinal de alarme. Após inserir o sinal de alarme, a gente consegue perceber que a magnitude desse sinal de alarme ele atinge no máximo aqui aproximadamente 10 dB, o que permite afirmar que o sinal do BIP nesse momento ele deixa de ter a sua contribuição, ou seja, ele torna-se inexistente. Percebe que apenas o sinal de alarme permanece sendo visto, né, no espectro aqui, no domínio da frequência, comprovando então
que esse sinal do bip ele deixa de existir. Ao comparar a imagem anterior do sinal do bip sem a inserção do alarme, atingindo aproximadamente 40 dB, e o sinal após a inserção do alarme, atingindo uma magnitude de aproximadamente aí 10 dB, a gente consegue perceber que o sinal do bip ele deixa de existir. E isso fica mais visível quando nós então utilizamos a ferramenta Scope. No entanto, para a ferramenta Scope, nós inserimos uma ordem um pouco maior do filtro, porque com ordens menores no domínio do tempo, que seria a ferramenta Scope, nós não teríamos como visualizar de forma adequada realmente essa filtragem do sinal e a inexistência do bip. Mas quando inserimos uma ordem aqui de 1000, para esse scope foi utilizada uma ordem de 1000, percebe-se que no início da reprodução do áudio, até aproximadamente os 24 segundos, que é onde existe ainda audível o sinal do bip, percebe-se então a filtragem desse sinal e a existência desse sinal de forma completa. No entanto, após esses 24 segundos de reprodução, é inserido então esse sinal de alarme e percebe-se que dentro da faixa de frequência que foi filtrada, resta apenas o sinal do alarme. A componente do bip, a componente de frequência, que agora é visualizada no domínio do tempo do bip, ela deixa de existir. E isso fica bem claro dentro dessa visualização desse gráfico aqui no domínio do tempo. Então, assim, basicamente seria isso. Nós conseguimos estabelecer os parâmetros do filtro de forma, de forma comparativa, visualizando e comparando o comportamento dele com relação às janelas e com relação à ordem, e conseguimos chegar a esse resultado, alcançando a conclusão de que o bip, após a inserção do sinal de alarme, ele deixa de existir. Então, seria basicamente isso, e nós agradecemos pela sua atenção.